O meu já tá aqui. Deixa eu terminar essa música que eu te dou. Amém. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos se coloquem de pé e abram suas Bíblias em Salmo 33, versículo 20. E diz assim: todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós a tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que em ti depositamos. Deus hoje falou muito ao meu coração a respeito de esperança. E enquanto eu e irmão Adilto, Iro, a gente estava visitando uma senhora hoje, aquilo foi como uma confirmação para mim. Porque ao falar da esperança, ao falar do amor de Deus, ao falar da bondade, da misericórdia dele, meu coração se encheu de alegria. E hoje nós viemos aqui com o propósito de espalhar isso, espalhar e de contar para os outros quão transformadora é essa graça, o quão redentora ela é e do porquê nós precisamos manter nossa esperança em Deus. E que essa noite nós possamos estar atentos a isso, a não perder a fé, não perder a perseverança, a confiança em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso e nele tudo é possível. Amém? Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor Pai, nessa oportunidade, Deus, de estarmos adorando Teu santo nome, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, que nesta noite, meu Pai, cada um aqui pode estar concentrado em Ti, Senhor Deus. Que, Senhor Pai, nós possamos nos lembrar, Senhor Deus, de tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor meu Pai. Nós possamos ser gratos a Ti, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus. Que nessa noite, Senhor Deus, nós possamos nos lembrar, Senhor meu Pai, de todas as bênçãos, meu Deus, que ao longo do dia o Senhor tem nos proporcionado, Senhor meu Pai. E na certeza, Deus, que o amanhã está em Tuas mãos, Senhor meu Deus. Nós não possamos, Deus, perder a confiança, Senhor meu Deus, nós não possamos perder a esperança, Senhor meu Pai, porque só em Ti, Deus, nós podemos confiar, meu Pai. Nem não há nada melhor do que confiar em Ti, Senhor meu Deus. Em ter a certeza, meu Pai, que o Senhor tem o controle de tudo, Senhor meu Deus. Eu te peço, Pai, que nessa noite nós possamos, Senhor meu Deus, nos render verdadeiramente a Ti, Senhor Pai, que nós possamos colocar tudo o que temos, tudo o que somos, meu Deus, aos Teus pés, Senhor Jesus. Sim, que eu te agradeço, meu Pai, nos dê um bom culto em nome de Jesus. Amém. Senhor, e muito digno de louvor.
ti. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
nessa próxima música você possa meditar no amor de Deus, no quão grande Ele é, na importância dele em nossas vidas. Se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos condenados, mas pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia, hoje somos salvos, porque Ele deu seu único Filho para morrer no nosso lugar, e que sempre nós possamos lembrar do amor desse Deus. Amém. Oh, em
sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Quis, mas se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Agora a congregação do feto está com a oportunidade. Amém?
Deus. Agora os irmãos estarão com oportunidade de devolver os seus dízimos, suas ofertas. E rapidamente eu vou estar lendo Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis roubando, e ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estáis debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Amém.
infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Amém. Vou pedir para o nosso irmão Kim orar agradecendo os dízimos e as ofertas. Senhor, meu Deus, Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus vivo que reina para todo sempre, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu és grande, ó Pai. Te louvamos porque Tu és de Deus, ó Pai. Sempre foi e sempre será, ó Deus. Meu Pai, nós Te louvamos porque nós fomos alcançados pelo Teu poder, Senhor Deus. Te louvamos, ó Deus, porque fomos alcançados e somos alcançados pela Tua graça e pelas Tuas misericórdias, Senhor Deus. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque na Tua vitória nós fomos feitos mais do que vencedores, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que a nossa vida está segura não em nós mesmos, Senhor Deus, não em nossa força tão fraca, Pai, mas nas Tuas firmes mãos, ó Deus. Meu Pai, Te agradecemos pela Tua fidelidade em nossas vidas, ó Pai, pela Tua fidelidade e Tua companhia na vida de cada pessoa que está aqui, ó Deus. Te agradecemos porque sabemos que em momento algum o Senhor permitiu que nos faltasse aquilo que precisamos, Senhor Deus. Te agradecemos porque sabemos que independente das circunstâncias, o Senhor é o nosso pastor, ó Deus, e o Senhor cuida de Tuas ovelhas, ó Pai. O Senhor é nosso pastor e o Senhor é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, ó Deus. Meu Pai, nós Te agradecemos porque recebemos tanto de Ti, ó Deus. Te agradeço por cada irmão que pôde devolver parte, Senhor Deus, de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo, ó Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua obra, Senhor Deus, em nosso meio, ó Pai. Pela Tua presença em nosso meio, Senhor Deus, e Te pedimos que o Senhor continue conosco pelo resto de nossas vidas e mais, Senhor Deus. Durante toda a eternidade nós vivamos junto a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o idim. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu
dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei nas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei nas carroças aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Eu só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encantado em ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um com você.
nós te agradecemos, meu Pai. Nós só temos a te agradecer, Senhor Deus. Porque, Senhor Pai, hoje aqui, Deus, tua presença já se faz aqui em nosso meio, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Pai, porque, Senhor meu Deus, nós podemos experimentar disso, Senhor Pai, e que a cada dia, Senhor meu Deus, nós possamos encarar, Senhor meu Deus, o Evangelho como algo novo, Deus, porque é algo libertador, Senhor Pai. Todas as amarras, meu Deus, que o mundo tinha, Senhor meu Deus, na gente, Senhor Pai, foram libertadas, foram quebradas, Senhor meu Deus, pelo Teu Evangelho, Deus, pelo Teu precioso sangue, Senhor Jesus. Ô, Senhor meu Deus, eu te peço, meu Pai, pela pessoa que vai estar falando da Tua palavra aqui à noite, Senhor Deus, que o Senhor possa guiar ela, Senhor Deus, instruir ela, Senhor meu Jesus. Que em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa falar, Deus, através dela, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos dar um resto de noite em paz, Senhor meu Deus. Abençoe cada um que está aqui em nome de Jesus. Amém. Agora a gente passa a palavra para a leitura da noite. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu tive que sair ali porque eu fiquei muito nervosa. Meu Deus do céu. Toda vez que a gente vem aqui e sobe aqui no altar é muita responsabilidade. E toda vez que eu subo aqui é a mesma sensação. Mas eu louvo a Deus porque Ele nos dá essa oportunidade de poder cultuá-lo, de poder falar do amor dEle. E não há privilégio maior, né? Nós não temos nenhum problema na dicção, então temos que louvar o Senhor, né? Não temos nenhum problema na audição, temos que louvar o Senhor, porque até os que têm essas dificuldades louvam ao Senhor. E às vezes o Senhor nos dá tantos dons, e quanto tempo eu mesmo fugi, né, da responsabilidade, porque para mim sempre foi muito pesado. Mas o Senhor colocou em meu coração que é Ele quem capacita, é Ele que fala. Amém? E como nós somos vasos do Senhor, somos servos e o servo tem que obedecer. Amém? Mas o Senhor, Ele testifica. Ontem na vigília, que vigília abençoada. Quem veio, acredito que pôde desfrutar da presença do Senhor, né? Do maná do céu. E na hora que a Ana falou ali que os irmãos queriam uma palavra, e eu pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor me deu, mas eu não tive coragem de levantar. Não tive, travei ali no banco. E eu fui para casa com esse sentimento de que o Senhor colocou no meu coração e eu não passei. E eu fiquei ali à noite, na hora que eu fui dormir, meu Senhor, como é que o Senhor coloca algo no meu coração e eu nem levanto para ir? E aí hoje, né, a Ana me ligou dizendo que o pregador da noite, porque eu não sou pregadora não, né? Eu sou uma serva só. Que o pregador da noite não viria. Então, eu não pude dizer nada. Eu falei, então é oportunidade, porque o Senhor quer falar o que Ele colocou no coração, né? Ele não permitiu justamente para isso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Hoje eu não pude estar ali no Vida em Movimento, mas eu sei que é o nosso chamado, é o ambiente onde nós devemos estar, porque estar aqui nas quatro paredes é muito confortável. É bom, né? Cômodo, né? Mas quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para os bairros, é diferente, porque lá a gente vai ser confrontado. As pessoas nos conhecem, as pessoas vão nos ver lá. Aquela pessoa que, quem sou eu no colégio, quem sou eu na igreja, quem sou eu na minha casa, o mundo vai nos olhar e dizer, que coisa boa, aquele cristão está aqui, né? E se está aqui é para fazer a diferença. E eu meditando na palavra, em 1 Pedro 2:9 fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Agora, onde está o pronome você? No caso ali está vós sois, né? Mas vós sois. Então você vai dizer assim, eu sou a geração. Vamos colocar na primeira pessoa? Vamos dizer juntos? Eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, irmã Lane? Nós estávamos nas trevas, sim. Eu e você, antes de ser uma nova criatura, antes de confessar com os nossos lábios que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estávamos em trevas, sim. Nós não tínhamos ainda essa comunhão com o Senhor. Nós éramos pagãos. O povo não tem essa expressão lá fora? Mas, na verdade, a pessoa pagã é aquela que ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. É aquela que está vulnerável. É aquela que acredita em um pouco de tudo. É aquela que está aqui, ai meu Deus do céu, faz uma reza, ai meu Deus do céu, me benze aqui, ai meu Deus do céu, vou levar isso aqui para me proteger. Mas quando você se encontra com Jesus, não precisa nada disso. Porque ele diz que em plena manhã, antes mesmo que você abra os teus olhos, ele está velando por você. Ele está cuidando de você. Ele está preparando detalhes na tua vida. E como os meninos cantou aqui nessa última canção, que nós somos ansiosos. E por que às vezes a gente não dorme sabendo que o nosso Redentor vive e que ele não dormita? Sabe o que é, não é dormitar? Quer dizer, pisca os olhos. Diz que ele não dorme e nem dormita. Ou seja, eu e você estamos aqui, quantas piscas a gente dá, né? Involuntários, sem perceber. Pois eu quero te dizer que nem isso o Senhor faz, enquanto você dorme. Amém? Então, ele chamou a gente de geração eleita. Ou seja, ele te convocou, ele te alistou. Antes mesmo de você saber, ele já havia te comprado. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Mas hoje nós vamos depois nós vamos voltar nesse versículo, e eu te convido a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Essa foi a palavra que o Senhor colocou ontem no meu coração. Você pode se pôr de pé? Então, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o 15, nós estaremos lendo. E a palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, João não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, esse mais faz toda a diferença, né? Eu já gosto quando tem esse mais aí, essa interferência de Deus. É uma vírgula que faz toda a diferença. E essas palavras mais, calma, não terminou. E aí ele continua dizendo: e o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Amém? Podemos assentar? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sei se você gosta, se você já assistiu algum filme de drama e de suspense, né? Que você tem que prestar muita atenção em alguns detalhes. E aí, quando você chega no final do filme, você vai entender. Você tem que voltar, às vezes, voltar do início, para lembrar quem é aquele personagem, né? Ou então, às vezes, frisa bem em uma pessoa no início e você não prestou nem atenção. Aquele frisar de chamar atenção naquela pessoa ali no início vai fazer toda a diferença lá no final do filme. E aí você pensa, aquela pessoa era ela o tempo todo. A palavra também faz isso. Porque às vezes Deus quer que eu e você o procuremos, que eu e você examinemos a palavra dele. E sem examinar, e examinar não é somente ler por ler, examinar é ler e reler, né? E quem faz isso aqui se dá bem, entende muito bem os textos, entre linhas. Quando a gente lê um texto, não entendeu não, volta de novo. Que às vezes uma palavra, uma vírgula, vai fazer toda a diferença, né? E é por isso que a gente está aqui. Mas a diferença do filme, a diferença de um texto normal, do cotidiano, é que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela traz vida, ela traz luz aos nossos olhos, traz luz para as nossas trevas. Sim, para as nossas trevas. Porque quando nós achamos que não temos conhecimento dos nossos erros, do que nós temos feito que não tem agradado a Deus, e quando nós começamos a examinar a palavra, é como se fosse caindo escama dos nossos olhos, né? E o Espírito Santo de Deus vai revelando para nós. Às vezes não precisa ninguém falar. Às vezes você apenas lê a palavra, e aí Deus vai falando no teu coração. Isso quando você permite. Amém? E eu comecei escrevendo aqui um pouquinho sobre o início e fala assim: Jesus estava presente desde o princípio. Ele está aqui. E estará no futuro. Ou seja, Jesus estava lá no início da criação, da fundação do mundo. Mas ele ainda não havia se manifestado como filho. Porque ele é o mesmo Deus. Amém? Você crê nisso? E ele estava lá. Desde o início, ele está aqui. E ele vai estar lá no futuro também. Que coisa maravilhosa. Saber que você serve a um Deus tão grande, tão poderoso, cheio de qualidades como o nosso Deus. Ele participou da criação de cada processo. Tudo. Na hora que Deus estava falando, haja luz, Jesus também estava ali. E dizendo junto, haja luz. O Espírito do Senhor estava ali também, dizendo, haja luz. Amém? E no verso 2, nos diz que ele estava com Deus. Olha o 2 o que está dizendo. Ele estava num princípio com Deus. Então Jesus estava ali com o Pai, vendo, presenciando tudo o que estava sendo feito. Ele não estava ausente. Ele está desde o início da história. E a gente sabe que quando uma pessoa, ela conhece a nossa trajetória de vida do início, é mais fácil dela fazer um relato do nosso respeito. É mais fácil ela nos acusar ou nos absolver. Diferente de alguém que chega na metade do caminho, não sabe nem quem você é e já começa te julgando. Eu quero te dizer que Jesus não veio na metade da tua história. Ele veio antes que ela existisse. Ele veio bem antes. E como eu já disse aqui, eu não me esqueço daquela pregação que o Senhor colocou no meu coração aqui.
O Senhor conhece a tua genealogia. Ele conhece a tua árvore familiar. O Senhor já estava planejando já te resgatar, te trazer. Mesmo que os teus pais, que os teus avós, que os teus bisavós, tios, não conheceram o Senhor. Eu quero te dizer que Ele já te via. E o salmista Davi diz que no relato, no livro do Senhor, toda a tua história já estava sendo escrita. Toda a tua história, imagina. Esse Deus é muito lindo. Amém? E ainda no verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ontem, durante o dia, eu estava no Instagram, né, eu estava olhando algumas coisas, e daí apareceu um pastor que eu gosto muito, eu sigo ele, que ele é do Sétimo Dia. E daí ele estava fazendo um relato, né, de uma comparação. E aí um homem chegou e falou bem assim: Deus criou todas as coisas. E alguém perguntou a esse homem: então Deus criou o mal também, né? Aí uma criança se levantou e falou: não, peraí. Uma criança, isso é num relato dele, né? Uma criança se levantou e: não, peraí. Existe o frio? Aí o homem falou: existe. Ele disse: não, não existe o frio. O frio é a ausência de calor. Então não foi Deus quem criou o mal. O mal é a ausência de Deus. Então sempre que eu estou trilhando no caminho errado, sempre que o ser humano está fazendo escolhas erradas, não é Deus que está pondo isso no seu coração. Ao contrário, aquela pessoa está totalmente puro de Deus. Deus está ausente da vida daquela pessoa. Deus está ausente daquele país que não tem clamado ao Senhor, que não tem buscado ao Senhor. E no verso 3 diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tem coisas que Deus permite que surja, que aconteça. Deus, às vezes, Ele age também de acordo com as nossas permissões, com as nossas vontades. Porque Deus, Ele é muito educado. Porque o nosso Pai, Ele é assim delicadíssimo. Ele trabalha, ele te cerca de todos os lados, não é assim? E é como se Ele colocasse vários cartazes dizendo, te instruindo o que tu deve fazer, o que não deve fazer. Mas aí você, mesmo que você lê, você fala assim: mas eu ainda acho que não é aí. E quantas vezes a gente se dá mal quando a gente acha, né? Fala isso. Mas eu ainda acho. Alguém está te instruindo, alguém que já viu antes de acontecer. Alguém que está antes, lá atrás, antes da história. Alguém que está no presente e alguém que está no futuro está dizendo para você: não ande por aí. Mas ele te cerca por todos os lados e fala: não faça isso. Não viva dessa maneira. E daí você insiste, porque você quer andar segundo o teu próprio entendimento. E às vezes Ele permite. Para que quando você estiver despido de toda a tua força, despido de todo o teu achismo, você talvez tenha ainda a chance de olhar para trás e falar: Senhor, realmente eu errei. Ou olhar para cima e falar: Senhor, ajude-me. Porque a minha sabedoria não é nada diante do Senhor. Porque as minhas razões desaparecem, elas são pequenas diante da tua certeza, do que o Senhor tem para mim. E nós sabemos que servir ao Senhor não é fácil. Não é assim? É fácil? Não é. Você pode servir ao Senhor a tua vida inteira. Mas tem algumas coisas que você ainda não conseguiu. Porque nós somos limitados. No verso 5, Deus já manifestava o seu poder através dos profetas, através de sinais, mas o mundo não aceitou. Olha o que o verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ainda o 5, não, deixa eu voltar aqui um pouquinho.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Lá, muito tempo atrás, Deus, ele escolheu João para preparar o caminho do Messias. E eu quero dizer para você que João, ele foi escolhido, ele não estava ainda no ventre da mãe dele. Alguém lembra aqui da história de João? Que nível de parentesco João tem com Jesus? João era o que de Jesus? Primo. Quando Isabel descobriu que estava grávida, Maria também estava grávida. Lembra do encontro de Maria com Isabel? E a Bíblia nos relata que quando Maria se encontrou com Isabel, que as duas se abraçaram, disse que os bebês pularam na barriga. Ou seja, João já estava ali saudando o rei, saudando Jesus, porque ele foi escolhido por Deus. Porém, João nasceu bem antes de Jesus, né? Mas João está relatando aqui que ele veio preparar. Ele foi escolhido para preparar o caminho. Ou seja, era primo de Jesus. Ele ainda não conhecia Jesus. Jesus ainda não tinha nem a metade da história. Pouca coisa. E porque ele disse que ele já era desde o início? João, ele sabia de quem ele estava falando. Ele conhecia a identidade de Cristo, desse Deus vivo, esse Deus encarnado, que veio para nos dar vida e vida com abundância. Esse Deus que veio para dissipar todas as nossas trevas. E eu quero te dizer que hoje, nesse Vida em Movimento, você foi um João da vida. Que Deus escolheu. Como assim? Sim, Deus te escolheu hoje para você estar ali naquele bairro. Deus me escolheu para alcançar aquele grupo de pessoas que talvez Samantha não vai alcançar. Tem pessoas que eu convivo que Samantha não tem nenhum vínculo. E Deus vai falar, eu vou salvar a Lani, mas eu vou salvar a Samantha, eu vou salvar a Sabrina, Lucas, porque eu sei que eles têm potenciais diferentes. O linguajar que eles vão chegar em determinado grupo é diferente. E dali eles podem alcançar vidas para o meu reino. Dali eles podem ser a luz, levar a luz para aquelas pessoas. E a palavra está dizendo que João não era a luz, mas ele veio testificar da luz. E talvez você pense que você vai testificar de Jesus se você tiver o tempo inteiro com a Bíblia na mão. Aí é que você se engana. Porque às vezes você chega num lugar, não fala uma palavra e a pessoa fala, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Até no teu olhar, até no teu sorriso as pessoas se identificam. E vou te dizer uma coisa, é o brilho do Espírito Santo. É algo que não é de nós mesmos. Ele disse que isso aí não foi da vontade do homem, não, Kim. Não foi da tua vontade, nem da minha vontade que nós estamos aqui, não. Mas nasceu primeiro no coração de Deus. Quando Ele te escolheu, Ele disse que Ele ia te capacitar, meu irmão, para tu ir em lugares onde Ele não conseguiria ir. Sabe por quê? Porque quando os anjos vieram, muitas pessoas viram ali os anjos de Deus manifestando e não acreditaram. Foi necessário Deus enviar seu unigênito, Deus, o próprio Jesus, para falar, não, agora eu estou aqui, ó, em carne e osso, para que as pessoas acreditassem. E às vezes as pessoas vão querer ver apenas o nosso testemunho. Quais foram as mudanças que aconteceram na tua vida desde que você foi encontrado por Jesus? Quais foram? E daí a gente pode sair pelos bairros e só entregar um folheto ou convidar. Eu quero te dizer que Deus vai fazer uma grande diferença. Porque você está dizendo, olha, com a tua vida, eu vim aqui dizer agora, testemunhar de um Deus que me transformou. Um Deus que pode fazer algo que a religião não pode. Que não é por força nem por violência. Quantos pais que durante a vida toda deram vários ensinamentos para os seus filhos, foram rígidos, e os filhos, quando chegaram a determinada idade, se desviaram, não filtraram nada daquilo que os pais ensinaram.
E daí eu me pego diante de pessoas com 60 anos, com 40, com 30, 20, 15 anos, que chega diante de um livro e começa a ler e começa a ter a vida transformada. Isso é poder de Deus. Isso é a presença do Todo-Poderoso, daquele que se manifestou desde o início da fundação do mundo. Amém? Muitos creram nas palavras de João. Muitos acreditaram. Mas eu quero te dizer que outros zombavam e o ignoravam. Nem todo mundo vai dar crédito ao que você fala. Às vezes você precisa até entrar calado e sair mudo de um lugar. Mas a nossa identidade, o nosso testemunho tem que gritar para essas pessoas. De que você é uma pessoa diferente, alguém que foi listado por Deus para fazer parte de uma geração eleita que vai morar em um lugar diferenciado. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Assim como João, Deus escolheu a cada um de nós, nos chamou, nos nomeou, chamando-nos de, aí em 1 Pedro 2, 9 a 10 foi o que nós lemos, mas vamos voltar lá em 1 Pedro, o versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O mundo pode até dizer, quem era Jaqueline? Não importa. O importante, Jaqueline, é agora. Não é como ela começou, mas é como ela vai terminar. Porque eu quero te dizer que quem te conhece desde o início é aquele que vai te sustentar para você chegar até o final. Que é o que Paulo disse. Combati o bom combate. Não é assim? Acabei a carreira, mas eu guardei o quê? A fé. Então, para Cristo, não é, Elisama, quem você foi. O mundo gosta muito de fazer isso. Quem era aquela pessoa? Para hoje estar ali no Vida em Movimento falando de Deus para mim. Isso é o inimigo que está falando isso. As mentiras. E por isso que nós cantamos aqui dizendo que ele faz o quê? Ele derruba as mentiras. Não é assim? Para me salvar, para me alcançar. Ele vai em lugares onde a gente nunca pôde ir para desfazer toda mentira, todo decreto que o inimigo decretou pela minha e para a tua vida. Para mim e para a tua vida. E aí Jesus fala, o que interessa para mim agora é aqui, ó, do momento que ele me encontrou. A minha história começou aqui. Quando Cristo me encontrou, porque não foi você que encontrou Cristo. Foi Cristo que te encontrou. Foi Ele que te amou primeiro, porque por você, por mim, nós estaríamos no lugar mais errado do mundo e achando que está bom demais. Em 1 Pedro 2, 9 ao 10, foi o Senhor quem te chamou. Ele quer usá-lo para alcançar as pessoas que você convive diariamente. O Senhor, Ele vai te dar ferramenta. Às vezes, é algo que até me pego, né? Eu estou conversando de boa com a pessoa, daqui a pouco, de treta, como os meninos falam, eu jogo lá um pouquinho do evangelho, né? E daí eu fico esperando. E eu vejo que às vezes a pessoa ela dá corda e eu vou mais um pouquinho, né? E às vezes eu faço de conta que eu não estou muito ali e eu volto para a conversa que eu estava. Daqui a pouco eu volto de novo. E assim aí você vai lançando a palavra, sem ser um crente tão chato, né? Foi isso que eles fizeram hoje. Hoje vocês foram para a seara. Hoje vocês foram lançar a semente da palavra lá. E eu sei que vocês encontraram muitos terrenos bons. Com certeza. Frutos que talvez nem eu, nem você, nem essa igreja vai colher. Porque a Bíblia diz que um planta, mas é outro que colhe. Sabe para quê, Jean? Para você não se gloriar, Jean. Para você não se gloriar, Isabelle. Como Jesus é inteligente.
Está vendo? Ele nos ensina todo o tempo. Ele está falando, eita, vai por aqui. Ai, Senhor, mas eu perdi a tarde toda do sábado, investi minha tarde toda, e ninguém veio ao sábado à noite se converter. Ei, não é você que convence, ele diz para você só lançar a semente. A sua parte é apenas pequena. E eu quero te dizer, se você não sabe, que a palavra diz que quem convence é quem? O Espírito, ele veio com essa função. Essa função não é sua. E talvez você está pensando que por muito falar, você vai convencer alguém. E talvez por muito falar, você vai afastar alguém de conhecer a Deus. Viva o Evangelho. Pregue com teus atos. Se for necessário, use palavras. Mas não deixe a pessoa enfadada, não. Só lance a palavra. Lance com louvor. Com aquele versículo que você meditou lá no teu devocional com Deus e você pôs. E quantas vezes eu vejo e acho lindo, às vezes a pessoa chega lá no PV e fala, amém. Essa palavra eu precisava hoje. Você lançou a semente. Isso não quer dizer que você tem que ficar calado o tempo inteiro, né? Você tem que falar também. Porque aí você vai ser um covarde, né? Ele pediu para não termos medo. Temos nem medo, nem temor. Ele prometeu estar conosco. Ele disse isso para Josué. Josué 1:9. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para a gente lá em Josué 1:9. Abra a tua Bíblia, viu? Porque quando você abre a Bíblia, você está examinando. Aí você vai saber se realmente estou falando certo. E eu quero dizer para vocês, isso também é uma forma da gente memorizar, né? Porque às vezes a gente está na igreja e a gente está tão acostumado com o data show aí, que a gente acaba não examinando, não sabe nem onde é que está. É muito importante a gente examinar. Então, Josué 1:9, a palavra do Senhor diz assim, olha o que Deus falou para Josué, porque Josué estava à frente, liderando, né? E estava com muito medo. E o Senhor disse assim, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? E eu entendo que é assim. Quando alguém está dizendo para você, para de ser medroso, ninguém fala assim, para de ser medroso. Não é assim? Não, Deus às vezes quer chamar a gente a atenção e fala assim, ó, não foi isso que eu ordenei? Às vezes o Senhor fala mais alto com a gente para a gente tomar um susto assim, né, Ana? E fala, meu Deus, sim, agora eu vou lembrar o que o Senhor disse para mim. Seja forte e corajoso. Mas, Senhor, eu sou falho ainda em algumas coisas. Ele disse, vai, porque é eu que vou te dar cobertura. E daí quando a gente vai para o campo, a gente tem que orar, pedir ao Senhor, Senhor, vai na minha frente, tu sabe que eu sou falho. Vai por mim, me encobre com teu sangue. É Ele que vai te dar essa autoridade. É Ele quem vai dissipar toda a obra do mal. Eu lembro da minha adolescência, o irmão João aqui tinha os cultos nos lares, e eu não gostava de perder os cultos nos lares, né? Então, daí eu ia todos os cultos dos lares que tinha, eu ia. Eu era aquela de fichinha que estaria lá. E aí, o irmão, nesse dia, o culto foi no agarradinho, estava muito frio. E os irmãos combinaram de encontrar aqui. E naquele dia só tinha eu e o irmão João, 7h20 da noite. E aí, irmão João, irmã Lani, tu canta e eu prego. E eu fiquei assim, porque depois meus irmãos iriam me buscar, né? E aí, eu falei, nós vamos, porque é a casa de descrente, de uma pessoa que não é da igreja, e depois os irmãos vão chegar. E assim nós fizemos. E irmão João, sempre que começavam os cultos, ele ficava lá dedilhando, né? E cantando. E ele dedilhava lá, enquanto até os irmãos chegarem. E dedilhando e cantando. E eu quero dizer para vocês, que na hora que ele começou a dedilhar e cantar, o demônio se manifestou na dona da casa, que eu me arrepiei toda. Mas quando eu olhei para o irmão João, que ele continuou tocando, e ele parou e falou, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai. Porque aqui nós vamos adorar ao único Senhor. E ele falou com tanta autoridade, que naquele dia, eu vou dizer para vocês, a minha fé acendeu como nunca. Naquele dia eu falei, eu pensei assim, que Deus poderoso. João nem levantou. Aquele dia foi um testemunho para mim de fé. Eu vi a manifestação de Deus ali. Porque só tínhamos eu e ele. E eu me achava muito frágil.
não orava muito, eu era muito inexperiente assim, não era muito de ler a Bíblia aqui, então eu estava ali mesmo, né? Eu estou aqui com o João. Ele era o líder, eu estava ali com ele. Mas eu vi que ele nem se levantou. Ele ali dedilhando e com a palavra de autoridade, ele pediu que aquele demônio saísse daquela mulher e calasse a boca. E o demônio saiu e aquela mulher ficou o culto todo ali calada ouvindo a palavra. Essa é a autoridade que Jesus nos dá. E onde Jesus chega, as trevas têm que sair. As trevas têm que desaparecer. Nós temos que fazer a diferença. E você não precisa chamar o pastor Júnior para orar. Porque essa autoridade quem te dá é Jesus. Ele deu para mim e para você também. Basta a gente pegar cada porção que o Senhor deu para nós. Amém? Não temer o medo, o mal. Não ter medo do que o inimigo está te amedrontando. A palavra que ele está se levantando para te encovardar, para te intimidar. Não vai não no evangelismo não. Vai passar aquele amigo lá que te viu, naquela piadinha, naquela roda de conversa. Não tenha medo não, vá. E se um dia o inimigo até jogar na tua cara e fala bem assim, eu quero te dizer que melhor é querer andar com Jesus, porque com ele eu vou melhorando. Você não tem que abrir brecha para o inimigo, não pode ter medo. Você tem que continuar. E ainda no verso 12, olha o que diz o verso 12 de João. Deixa eu voltar aqui. Ai, Senhor, era para me ter marcado, né? Mas vocês esperam, né? Ninguém está com pressa aí, não. De João 12. O verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje vocês foram lançar a semente ali. Independente que aquelas pessoas tenham uma vida com uma conduta boa ou ruim, você foi lançar a semente. Porque imagina se nós falássemos, mas a outra igreja, a igreja do pastor tal, já foi lá levar a semente. E se naquele dia que aquela igreja foi, alguém estava no trabalho? Se Deus te preparou hoje esse dia, vai. Porque tem alguém que ainda não foi alcançado. E eu quero te dizer que se uma pessoa for alcançada e se arrepender, a Bíblia diz que há festa no céu. O teu trabalho não foi em vão. Amém? Teu trabalho não foi em vão. Então, nessa tarde, você semeou a palavra de Deus. Certamente, ela caiu em diferentes terrenos. Mas o Espírito Santo é quem vai convencer. É Ele quem vai convencer. Ele já nomeou alguns. Lá do agarradinho também. Ele já chamou alguns pelo nome. E hoje Ele enviou você para ir lá. Para reforçar isso para aquelas pessoas. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que falaram assim. Sempre quando eu ouço a palavra de Deus, bate algo mais forte no meu coração. Não é porque aquela pessoa tem simpatia pelo Evangelho, não. É porque o Espírito Santo de Deus já nomeou ela, só que ela está sendo resistente. E é por isso que a igreja do Senhor tem que marchar. É por isso que a igreja do Senhor tem que ser insistente, sim, de ir lá e semear a palavra da verdade. Amém? De ir lá e dizer que o verbo vivo de Deus, o Senhor Jesus, Ele veio para dissipar as trevas da vida de qualquer ser humano. Quer seja lá na vida Geraldo Cerqueira, quer seja aqui em Tiruçu. Amém? Através de cada um de nós. E eu quero te dizer uma coisa que eu vou te encorajar. Não se preocupe muito com quem não veio, não. Não se preocupe, não. Porque quem te alistou e alistou o irmão que não veio foi o Senhor. E Ele disse somente para você ir. Ele falou assim, vai, ide e prega o evangelho. Ele não falou assim, ide e começa a chamar os outros também, não. Os outros também já receberam o ide do Senhor. Só encoraja, se quiser encorajar é bom. Mas não fique pensando, porque o irmão não veio, eu também não vou. Não, faça a tua parte. O Senhor quer te usar. Foi o Senhor que te chamou para dizer, como um farol que brilha à noite, né? Que nós já cantamos aqui várias vezes. Eu quero ser luz, eu quero ser ponte do Evangelho. Eu quero fazer a diferença onde quer que eu esteja. Onde quer que eu vá. Amém? Para
servir ao Senhor, ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Eu não sei como será o nosso final, mas eu quero dizer uma coisa, que independente de como seja, aqui, o nosso galardão lá já está garantido. Se você conhece a história de João, você vai ver como João morreu. Alguém simplesmente pediu a cabeça dele numa bandeja. E ali acabou a história de João aqui. Mas não acabou lá. Porque por causa da vida de João, muitas pessoas foram alcançadas para o reino de Deus. Por causa da vida de João, muitas pessoas foram resgatadas do inferno. E como o ministério cantou aqui, e eu vou me despedir dos meus pais. Não sei se muitas pessoas falam, eu não posso servir a Deus porque a minha família não deixa. Ai, a minha família, irmã Lani, é um peso para me servir a Deus. Eu não sou mais crente por causa da minha família. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, por causa dele, não é digno dele. Não é que você tem que se rebelar, não. Mas com todas as tuas forças, pede ao Senhor, Senhor, liberta, eu quero te servir a si mesmo. Vem aos poucos, que Deus vai honrar a tua fé. Está dizendo que eu vou deixar os meus barcos lá no cais. E quando eu cantei essa canção e eu vi pela primeira vez, eu imaginei que o barco é um instrumento que vai te levar para lugares bem distantes, né? Para uma viagem, para tantas coisas. Quantos planos. E quantas pessoas têm deixado de servir a Deus, de ouvir o chamado de Deus, porque está achando que seu barco vai ter que estar indo para vários lugares. E eu quero te dizer que nada tem valor nessa vida se você não se doar um pouco para o reino de Deus. Se Jesus não for o centro da tua vida não tem valor. Não tem. Nós não temos para onde voltar se a gente deixar Jesus. Quando os discípulos estavam ali servindo a Jesus, e que teve uma hora que Jesus confrontou eles, e que eles não gostaram mesmo da resposta de Jesus, porque Jesus às vezes era um pouco duro. Jesus não era só fala mansa, não. Às vezes Jesus puxava as rédeas. E Jesus falou, vocês também querem me deixar? E alguns deles voltaram, mestre Jesus, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde você vai? A tua família pode até te desamparar, mas o Senhor jamais vai desamparar. Como é que você vai deixar um Deus desse? Como é que você vai deixar um Deus desse? Então, continue firme. Continue renunciando o teu eu, as tuas vontades. E procurando sempre fazer o que é da vontade do nosso Deus. Amém? E deixar a luz de Cristo brilhar na tua vida. Eu convido o Ministério de Louvor e te convido a se pôr de pé também. Nós vamos estar orando. Às vezes nós esperamos um momento de missões para falar sobre isso. Para falar, você tem ido para os campos apregoar a palavra de Deus. Talvez você pense que ser obediente ao Senhor é somente vir à igreja, é somente fazer parte de um grupo. Não, não é. Talvez você não faça nem parte de grupo nenhum aqui da igreja. Você vem adorar o Senhor e volta, mas você tem feito isso do Senhor. Eu quero te dizer que não há compromisso melhor do que esse, de cumprir o ID do Senhor. De dizer, Senhor, eu quero sim abrir mão de tudo aquilo que me prende aqui. Tudo que tem sido empecilho para que o Senhor apareça na minha vida, para que o Senhor alcance minha família, alcance os meus amigos. Ou você vai se conformar que teu amigo vá para o inferno? Você diz que ama ele, você gosta da companhia dele, e você não quer encontrar com ele lá na glória? Peça ao Espírito Santo de Deus nessa noite para te encorajar, para que nessa semana lá no colégio você venha fazer a diferença, lá no teu trabalho, na tua casa, nas tuas redes sociais. Peça ao Espírito Santo de Deus para vir sobre você, te encorajar
te fazer forte, te fazer sair desse lugar de conforto, de comodismo, esquecer as tuas fraquezas e limitações e se dispor totalmente à voz do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite de sábado para te louvar, para te glorificar, para te agradecer por esse momento, Senhor, em que teus filhos obedeceram a tua voz, em que teus filhos foram, Pai, debaixo da tua bênção, levar ali a tua palavra, levar a tua luz, levar a tua verdade para aquelas pessoas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo é o Senhor quem convence, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem abre os olhos do entendimento. Pai, e que aquela semente que foi lançada, Senhor, possa germinar e dar bons frutos. Repreende o devorador, repreende, Senhor, as pedras que talvez queira sufocar cada palavra que foi lançada ali, Senhor, que não venha cair no esquecimento, mas possa produzir vida, vida em abundância, e que essas pessoas possam se declarar como seguidoras tuas, Pai. Desperta essa juventude com toda a força que o Senhor colocou nelas. Desperta, Senhor, as lideranças dessa igreja. Desperta, Senhor, cada irmão, cada irmã. Que possamos, Senhor, sim, sermos obedientes à tua doce voz. Nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque o Senhor nos nomeou. Nós que não éramos nem povo, nós que não éramos, Senhor, nem reconhecidos por ti, mas hoje nós fazemos parte da tua nação santa. Obrigada, Deus. Nós te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. É você, é você, mais perto do monte, mais perto da face, estando com peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer
Deus, amado Pai. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, Senhor Pai. Nós, Senhor Deus, entramos em Tua presença, Senhor meu Pai. Nós falamos contigo, Deus, e ouvimos, Senhor Pai, a Tua voz, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor falou com nossos corações, Senhor meu Deus. Nós, Senhor meu Deus, obtivemos respostas, Senhor meu Pai, que, Senhor meu Deus, nós tanto precisávamos, Senhor Jesus. Oh, Senhor meu Deus, eu te peço, Deus, muito obrigado por ter sido tão bondoso, tão misericordioso, Senhor meu Pai. Eu te peço, Deus, que amanhã, Senhor Pai, nós possamos, Deus, acordar com a certeza, Senhor meu Deus, que as suas misericórdias se renovaram de novo, Senhor Pai, porque o Senhor não se cansa, Senhor meu Deus, de nos perdoar, Senhor meu Pai. Disse, meu Deus, seu Pai bondoso que o Senhor é, Jesus. Eu te peço, Senhor Pai, que o Senhor possa nos guardar, Deus, nos levar para nossas casas em paz, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós contamos com a presença de vocês, todos na EBD. Agora eu passo a palavra para a Ana. Pode sentar que a gente vai começar a vigília. Glória a Deus. Eu sei que está todo mundo cansadinho aí, mas eu vou reforçar o que Pedro falou, porque amanhã os jovens terão uma oportunidade, né, de cantar na EBD. Colossenses 1, é isso mesmo, né, gente? O Ministério de Louvor que tiver escalado para amanhã, vai ser classe única, né? Nós teremos o café. E amanhã a gente tem um desafio de acordar às 7 horas da manhã, porque se o café é 8, eu quero ver como é que os crentes reagem a essa situação do inverno, né? Porque o Senhor pode vir no inverno, pode vir no verão, na primavera, né, Jean? Então, assim, vou me desafiar, porque nós passamos, quem saiu de casa 3 horas, né? A gente saiu por volta de 3h20, 3h15, alguns outros 4, 16 horas, mas foi uma vez no mês que a gente faz isso. Então, vai ter outros dias. Eu quero assim, agradecer de coração, né, a congregação que trouxe seus jovens e adolescentes, e queria pedir à irmã, que eu sei que está ali, que é responsável, né, que falasse para o nosso irmão, o pastor Genilton, que no próximo Vida em Movimento, para os meninos virem cedo para participar com a gente, que mesmo que eu sei que são adolescentes, mas assim a gente chama alguns irmãos também adultos para que a gente possa fazer esse evangelismo, porque a gente também tem data marcada para estarmos lá na congregação, certo? Para a gente fazer esse mesmo trabalho do Vida em Movimento lá na Vila Geraldo Cerqueira, em Upalbo Sul, na Várzea, na Vila Pimentel aqui embaixo, né? Então a gente vai perpassar em todos os bairros da cidade e também na zona rural. Nossa missão é continuar até o final do ano e culminar esse projeto celebrando a Deus e preparando para o ano vindouro. Então, agradeço os visitantes que estão aqui, né? E os jovens que sempre têm se colocado. A gente tem muito orgulho. Eu e Marcelo e Lani conversava outro dia, e a gente vai repetir isso, porque a gente tem que falar das coisas boas, mesmo com horário estendido, dizer que vocês é a melhor juventude de ser liderada. Porque se for para carregar pedra, vocês pegam uma pedra e carregam com a gente. Então, isso é ser jovem a serviço do reino. Ninguém vive empurrando o jovem aqui. Aqui o jovem, ele já tem a consciência do trabalho. E eu louvo a Deus, desde o que mexe lá no multimídia, que eu sei que na pessoa de Gabriel, mas representando todos que estão ali, eu fico assim encantada, irmãos. Eu fico encantada de coração quando eu vejo o comprometimento desses jovens com o ministério. Falava ontem do Querigma, né? Que é o Ministério de Coreografia, que tem 2 líderes jovens. E isso é a coisa mais brilhante, líderes fazendo líderes dentro da própria juventude. Aqui a gente tem a cantina, tem a tesoureira, tem o que cuida do discipulado, tem os que adoram, tem assim, cada um. Nós temos o nosso irmão Eli Edson, juntamente com os outros irmãos que cuidam dos cards, enfim. Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês, pela vida do irmão Marcelo. Já vou desafiar Marcelo aqui para pregar, né? A gente está orando, viu, Lani? O Senhor já... Marcelo, a gente está aguardando ele no forno, na hora certa vai sair, né, aí a palavra de Deus, porque o Senhor levanta e capacita. Ele tem sido um líder, né, que o Senhor levantou para trabalhar conosco. Agradecer a Regi, que também está sempre ali presente, Nancy, todos os adultos, né, irmã Nildes, mas em especial aqueles que estiveram hoje ali, ajudando os jovens. O pastor não pôde estar, porque ele está se recuperando, a irmã Elane também, mas assim, ele estava bem representado. Nosso irmão Giovanni estava conosco também, enfim.
todos os jovens. Lembrando mais uma vez, que terça-feira, porque geralmente é dia de domingo, não dá para a gente dar esses avisos, que terça-feira nós teremos uma reunião, na nossa roda de conversa, nós vamos já pegar o nome, a confirmação de tudo que a gente conversou aqui sobre retiro. A gente não conversou com o pastor ainda, porque a gente não tem local, mas é certo que teremos o retiro, porque todo ano a gente tem, entre outras coisas que nós temos que decidir. Se você não puder vir, você estiver na faculdade, estiver estudando, um colega, um irmão, vai estar te passando. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, e eu conto com vocês. Então, amanhã não teremos a classe dos jovens, o grupo que iria apresentar amanhã fica para o próximo domingo, classe única, mas com oportunidade com a juventude também. Então, desperta, tu que dormes, né? Acorde cedo, se revista do Espírito Santo, porque a batalha continua. Vocês, adolescentes e jovens ali da Geraldo Cerqueira, é um prazer, viu? Próximo congresso da Unijovem, vocês vão ensaiar para a gente fazer um coral bem grande juntos, porque nós somos um só, né? Então não tem por que a gente fazer uma festa onde vocês são convidados. Vocês são da nossa igreja, filhos da nossa igreja, né? E aí a gente quer que vocês participem da Unijovem também. E deixa aqui o convite, quando vocês quiserem que a Unijovem vá para lá, só basta vocês avisar para a gente se programar. A gente pega a caravana e vai todo mundo para a congregação, tá bom? Deus abençoe. Estamos nos despedindo, viu? Na paz do Senhor. Ela foi abandonada no templo. Ontem à noite ela foi para o evangelismo com a gente deu comidinha e ela está precisando de um lar. Se você se